Deste lado fica o México e deste outro os Estados Unidos. Como podemos ver, esse muro com cerca de 8 a 10 metros de altura é fácil de se escalar. Eu escalei facilmente e estou sentado aqui em cima. Seria muito fácil atravessar para os Estados Unidos, o que prova que é totalmente desnecessário e absurdo construir um muro com 15 bilhões de dólares. Idealmente falando, os mercados gostariam que qualquer renegociação do NAFTA não prejudicasse o comércio, mas sim beneficiasse ambos os lados. Natalie Rivets informa Global Markets. O Banco Central do México é famoso por seguir o Fed em se tratando de aumentos da taxa de juros. Considerando que os mercados estão antecipando um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos em março, você espera que o Banco Central mexicano também reaja? Qual será o impacto disso sobre a taxa de câmbio no curto prazo? O Banco Central mexicano já deu sinais de que o aumento das expectativas de inflação põe o crescimento em risco, mantendo a porta aberta para mais aperto monetário, após o aumento de 50 pontos base para 6,25% em fevereiro, uma máxima de quase 8 anos. Com isso em mente, nossa expectativa é de que o Banco Central do México aumente a taxa de juros este mês, independentemente de qualquer ação do Fed. A única questão é se teremos mais um aumento de 0,5%, considerando a melhora sustentada do peso e os leilões de hedge cambial do Banco Central. No momento, o mercado está tendo dificuldade em antecipar uma decisão como essa, mas nossa previsão é de mais um aumento de 50 pontos base no dia 30 de março. Em se tratando do potencial aumento da taxa do Fed no dia 15 de março, é possível que haja uma reação de queda do peso, mas fundamentalmente, isso já foi completamente antecipado pelo mercado. Portanto, não esperamos uma reação duradoura. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, provocou uma alta no peso quando disse que a moeda poderá se recuperar bastante se os Estados Unidos conseguirem alcançar um acordo razoável com o México sobre o NAFTA. Que tipo de acordo seria benéfico para os dois países? A postura de Trump foi menos antagonista durante seu discurso no Congresso na semana passada, apesar dele ter admitido que esses assuntos estavam fora de seu controle e que dependiam do Tesouro. Esses comentários ajudam a reforçar o sentimento geral de que Trump não conseguirá cumprir todas as suas promessas. Idealmente falando, os mercados gostariam que qualquer renegociação do NAFTA não prejudicasse o comércio, mas sim beneficiasse ambos os lados. Afinal de contas, os dois países estão estreitamente integrados. Isso deve ser considerado. Um aumento das tarifas de importação para pagar pela construção do muro iria apenas prejudicar trabalhadores nos Estados Unidos e no México. As tensões em relação à construção do muro aumentaram com o vídeo de um político mexicano mostrando como é fácil escalar a cerca da fronteira. Será que os laços políticos continuarão voláteis? Qual será o impacto disso sobre o par dólar-peso no longo prazo? Sim, mesmo com a recente redução das hostilidades dos Estados Unidos, ainda há uma certa tensão entre os dois países. A volatilidade do peso amenizou consideravelmente em comparação com a máxima de novembro, mas o par dólar-peso continuará sendo afetado pela retórica das relações comerciais entre os Estados Unidos e o México, como vimos na semana passada, após o comentário de Wilbur Ross. A ausência de ações comerciais por parte dos Estados Unidos e a antecipação das piores medidas de Trump deram base para o peso se valorizar cerca de 6% diante do dólar, levando para abaixo do patamar 20. Uma queda abaixo do nível 19 será difícil e a nossa expectativa é de que o par suba gradualmente durante os próximos meses. Entretanto, em parte graças ao suporte do Banco Central mexicano, nós não esperamos que o par volte às máximas de janeiro de 22. Muito obrigado pela previsão, Natalie. Continuem conectados à Dukascopy TV para mais previsões durante a semana. Obrigado pela audiência e até mais!